Falei das vantagens, né? A desvantagem da terra precatória é que ele passa mais tempo para produzir, porque ele tem um crescimento lento. Geralmente ele está mais na meio da mata, né? Mas depende, né? O local. Então, quando ele está na mata, como ela é fechada, aí entra menos sol, então ela vai crescer mais lento. E a própria espécie mesmo, ela tem um crescimento mais lento. Mas isso não quer dizer que ela produz em menos tempo, tá? Se vocês verem, aliás, o vídeo que eu postei antes que eu falei do senhor José Maria, tá? Lá de Anuri, que com 3, 4 anos essa espécie, ele consegue lá produzir já. Ter a primeira colheita depois de 3, 4 anos de idade a planta. Mas isso é lá em Anuri, tá? Porque ele irriga no verão. Porque no inverno não precisa, né? Que chove bastante, mas no verão, como a gente está tendo uma mudança muito grande climática, então nós estamos tendo um problema assim, pior ainda, né? De água, de chuva, né? Quantidade de chuva no verão, que é bem menos que antes, comparado com antes, né? Então, ele tem um crescimento lento, ele leva, lá em Codajá, tipo, ele leva de 5 a 8 anos, ou seja, tem plantas que dão com 5 anos, tem plantas que dão com 6, tem plantas que dão com 7, tem plantas que dão com 8. Porque as pessoas elas não adubam, não irrigam, geralmente é assim. Eles só plantam lá e deixam a planta se vira lá. Geralmente é assim, mas depende, né? Porque poucas pessoas adubam e irrigam no verão, porque só precisa no verão. E essa é a desvantagem, mas tem gente como o Joaci que com um ano a planta já chega a 1 metro. Se você estimular ela com hormônio, usando enraizador, hormônio mesmo, esterco de galinha, borra do próprio açaí, ela com um ano ela pode atingir, se for uma terra boa, cinza de carvão, esterco de galinha, e botar ela, irrigar ela, né, aguar a plantinha, botar no saco grande, aí ela com 1 ano já atinge 1 metro. Agora, se você não fizer isso, ela não vai crescer. Essa é a desvantagem dessa espécie. Mas depois, se você cuidar bem, ela pode dar 5 menos tempo, tá, pessoal? Lá em Codajá de 5 a 8 anos e no Amazonas todo. Porque o pessoal aqui no Amazonas é muito extrativista. Eles não usam adubo, eles não usam nem a técnica também, podia usar o sisteminha da Embrapa, né? Vocês já ouviram? Que eu mostrei lá os tanques de peixe, usar essa água do peixe como adubo. E usar também a hortinha lá e também do esterco da galinha, a codorna e de outros bichos para fazer a compostagem e usar também a minhoca para fazer todo o processo. E aí seria bem interessante você utilizar isso, né? Porque aqui no Amazonas o adubo é muito, muito caro. Eu acho que o adubo em si tá caro, o Brasil todo. E é muito caro, então os agricultores, eles não têm assim uma técnica assim utilizada muito para adubo, entendeu? Não usam muito. É mais em outros estados, então aqui no Amazonas é muito criado assim na porrada mesmo, assim. Porrada que eu digo assim, não tem adubo, não tem água e é o açaí que se vire. E aí a planta cresce mais lenta, porque geralmente é na mata, dependendo do local, né? E mesmo que a pessoa planta em sol pleno, ela geralmente não aduba, porque o adubo sai caro, a irrigação também para montar. Eu não sei nem quantos mil sai para montar o tanque, montar tudo, não tenho nem ideia. Porque deve ser muito caro, porque a gente vai comprar as coisas, a gente vê, né? Observa. Tipo, o NPK, quando eu vou comprar, é uns 7, 8 reais no mínimo. 1 quilo só. Então, sai muito caro para quem tem uma grande extensão de terra, assim. E aí tinha que montar um sisteminha da Embrapa e colocar também, tipo, já vi também sobre a agricultura sintrópica. Se vocês foram ver, a doutora Ana Maria Primavera, que era uma agrônoma, que ela era muito pela agricultura agroecológica. E aí ela fala sobre os tipos de solo, então é super importante vocês verem sobre isso, tá, pessoal? Porque eu acho que a gente está faltando ter mais conhecimento também, ter órgãos que acompanhem o produtor, que ajude ele a desenvolver a cultura, né, do açaí. Aqui no Amazonas nós temos sim os órgãos, mas
ainda estamos caminhando muito devagar na frente dos outros estados. Nós ainda não temos nenhuma cultivar desenvolvida pela Embrapa. O Pará, que começou na década de 70 ou 80, eles fizeram vários anos, mais de 20 anos de estudo para poder sair o BRS Pará, e depois foi o BRS Paidega. Aqui uns anos talvez teremos o BRS Cabana, né? Mas todos eles são açaí do Pará, que é o Terpe oleracea, que é o açaí que é nativo e predomina na Amazônia Oriental, ou seja, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. São 5 estados da Amazônia Oriental. Claro que tem nos outros estados, mas a maior produção é no Pará. Se vocês forem ver, 90% do que produz o açaí é o estado do Pará. Porque lá eles têm mais anos de pesquisa, então as pessoas usam mais o açaí, é o Terpe oleracea. Só que esse açaí do Amazonas aqui, que é o Terpe precatória, conhecido como açaí da mata, açaí jussara, açaí solitário, solteiro, ele dá em época diferente, tá, pessoal? Isso que eu esqueci de avisar vocês é que ele dá no inverno amazônico. No inverno amazônico geralmente, mas depende da localidade. Se for área de baixio, geralmente ele dá de março, maio, junho e julho, mais ou menos por aí. Mas depende, tem localidade que começa em janeiro, tem localidade que começa em fevereiro, tem localidade que começa em março, aqui no Amazonas. Eu sou do Amazonas, tá, pessoal? E aí que produz nessa época, que é no inverno. E o açaí do Pará não, o pico da safra dele ele produz no verão, ou seja, de agosto a dezembro. É diferente a época da safra dele. Esse aqui já é outro tempo, mas esse daqui, quando ele está em terra firme, ele geralmente pode dar de julho, agosto, setembro até outubro, mais ou menos. Depende do local que ele está. E aí, só que é sem irrigação, tá, pessoal? O pessoal não trabalha com irrigação aqui no Amazonas. É sem irrigação, sem adubação, não tem a adubação química, aliás, química não, é errado falar isso, adubação mineral, porque todos são químicos, porque tudo envolve química. E adubo orgânico, dificilmente tem, então a planta, ela se alimenta só assim, ó, tá vendo? Serrapilheira que o pessoal chama. Das folhas que caem e aí vão alimentando o solo, a microbiota que tem no solo. Eu queria que vocês muito lessem sobre Ana Maria Primavera, porque as pessoas, uma coisa que a pessoa esquece é que a primeira coisa que ela tem que se preocupar é com o solo. E a primeira coisa que as pessoas esquecem disso, que o solo é que alimenta a planta, porque ela fica ali parada, então ela precisa pegar os nutrientes lá do solo. E sem a simbiose, ou seja, elas fazem simbiose, ou seja, com as bactérias, com os fungos, para conseguir os nutrientes. Para a bactéria, o fungo lá, conseguir para ela. E aí ela, em compensação, ela libera eu não lembro se é glicose, o açúcar para o fungo, a bactéria, para alimentar eles. Eles fazem uma troca, né? Uma troca. E as raízes dela começam a crescer. É uma conexão, assim, da natureza mesmo em si, que é essa simbiose que faz. As folhas caem, apodrecem, e aí vem a minhoquinha, vem outros micro-organismos que, se vocês forem ler sobre a Ana Maria Primavera, ela fala sobre os tipos de fauna que tem no solo, tá? Tem a mico, macro e mesofauna, que são os bichinhos. Eles são importantes para fazer essa decomposição. Mas não é só eles, né? As minhocas, o gongo, ele é muito importante também para essa parte de nutrição do solo. E a simbiose entre os fungos e as bactérias. Por isso que a gente tem que fornecer matéria orgânica, os adubos para a planta, para ajudar ela e esses micro-organismos também a crescer e elas também se desenvolverem. E outra, a pessoa pode jogar até o adubo, mas ela tem também que atentar para outras coisas. Que só jogar o adubo não vai ser o suficiente para essa planta absorver. Para absorver esse nutriente, ela vai fazer a simbiose com esses micro-organismos que tem no solo. E aí é importante entrar a função da minhoca, do gongo e dos outros animaizinhos que tem na terra. A gente não dá importância para isso, mas é super importante isso por causa que ali cria vida, né?
tudo que cai apodrece, ali vira vida. Então, são vários seres que eles fazem simbiose e também eles fazem o controle, porque não é só simbiose. Alguns deles controlam outros, e eles, tipo assim, quem controla o nematóide são fungos, alguns tipos de fungo que eles um se alimenta do outro, entendeu? E aí tem esse controle também. Então a gente às vezes se importa com uma coisa, mas a gente esquece de outras que tem esses micro-organismos, né, pessoal? A natureza ela é muito sábia e perfeita, né, que Deus fez para ter essa ligação, né? E aí muitas das vezes nós esquecemos isso. Eu vou filmar aqui daqui de fora para poder vocês verem como ele cresce. Mas tem genéticas que são mais baixas e tem muita variabilidade genética essa espécie de açaí, tá, pessoal? Como eu falei, ele tem um sabor levemente adocicado. Se você já comeram a juçara, então vai ter uma noção de como é o sabor desse açaí. Ai. As pessoas descreveram levemente adocicado, disseram que a juçara também tem esse sabor. Aqui, ó. Mas algumas genéticas dessa espécie de açaí, elas atingem 40 quilos ou 42 quilos com uma certa idade, tá, pessoal? Ela vai crescendo conforme o ano vai passando, aí cada vez mais os cachos vão aumentando de peso. E aí tem época que ele dá de 10 quilos, 14, ele vai aumentando. 20 quilos, 25, 28, 30. Isso lá em Codajás, porque o rio Solimões, ele é um rio de águas brancas. Então ele carrega sedimentos e também minerais que vêm das rochas dos Andes. E isso ajuda na época da cheia, tá? Na área de baixio, médio e alto. Tem época que alaga essas terras e aí ele traz sedimentação e nutre aquele solo que ele banha, né? E aí lá em Codajás eles têm dado nessas áreas que é banhado pelo rio Solimões esse peso, mas não é só a área que recebe o solo, mas também algumas áreas de terra firme também tem dado cacho bem grande. Se vocês viram lá no sítio São José, que eu até postei, ele mostra lá, se vocês viram, o cacho bem grandão, né? Porque talvez receba algum curso d'água do rio Solimões e também é o próprio solo e a formação geológica também importa, tá? E também que se vocês forem ver lá, ele fica aquele matinho, ele corta e ali fica ali o adubo também. Então são vários fatores e a própria genética, tá? Porque se vocês forem ver sobre Codajás, a origem dele, ele tem origem indígena, formação indígena. Tem pessoas que encontraram cerâmica já em algumas áreas de vaza. Então antes da pré-colonização, os povos indígenas eles fizeram a pré-seleção de algumas plantas e o açaí foi uma delas, e eu não tenho nem dúvida disso, tá, pessoal? Se vocês foram ver que ler as pesquisas, que eles falam assim, que a área antropizada, os açaís dão mais baixos. E eles também têm seleção, pessoal, porque já tem pesquisas, se vocês foram ver sobre arqueologia e arqueobotânica, vocês vão ver sobre isso. Os povos indígenas foram os primeiros moradores desse país, então eles começaram a fazer a seleção de plantas. E aí eles criaram o recurso genético, selecionando plantas melhores que davam cachos maiores. Então, se vocês ouvirem sobre o abilticuna, você viu como o tamanho do abilticuna é grande? Isso aconteceu a mesma coisa com o açaí. Não é toda a região do Amazonas que dá cachos 40 quilos, não. É só algumas áreas. Provavelmente esses povos, eles selecionaram plantas que davam cachos maiores. E aí seus descendentes, os caboclos, os ribeirinhos, continuaram o que os seus antepassados fizeram. Eles começaram a plantar aquelas plantas que os seus antepassados deixaram. E aí, com o solo fértil, essa planta ela dá 40 quilos, mas com uma certa idade que ela atinge, porque a planta
ela fica mais velha, então ela diminui a produção de cachos e dá cachos maiores. Mas também, se vocês forem ver o açaí de Seu Frigo lá no Pará, só que ele não tem essa genética de 40 quilos, né? Que só tem aqui no Amazonas. Nós sabemos que dá 40 quilos só aqui no Amazonas. Os outros estados nós não temos dessa mesma espécie. Tem essa mesma espécie, mas não com essa genética. Provavelmente porque se vocês forem ver sobre a origem dos povos indígenas, o primeiro local que os povos indígenas eles se estabeleceram foi no Amazonas, no Alto Rio Negro, que é lá em São Gabriel da Cachoeira. E aí eles desceram e foram para outras regiões e se espalhando. Mas começou aqui no Amazonas. E entre o Amazonas e a Colômbia, se eu não me engano. E aí eles selecionaram essas plantas. É tanto que vocês vão ver o abil ticuna, ele dá maior, porque esses povos selecionaram esse tipo de abil. E tem outras e outras plantas, se vocês forem ler mesmo as pesquisas, porque eu leio muitas áreas ao mesmo tempo, então eu me interesso por várias coisas ao mesmo tempo.